Amém. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez. O Senhor falou comigo sobre essa palavra, encontra-se registrado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, apenas o versículo 34. Marcos 5, 34. Na minha versão está assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém. Senhor Jesus, está aqui a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar com o teu povo como o Senhor falou comigo, Pai. Usa o poder do teu Espírito Santo, Senhor, e nos encha nessa manhã, Senhor, com fé, com esperança, com sabedoria, Pai, para que possamos, Senhor, caminhar segundo o teu querer. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. E nós temos como tema dessa administração desta manhã: a espera não pode matar a esperança. Aleluia. E aí eu fui procurar no dicionário o que significa esperança. Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. É a confiança de que algo bom irá acontecer. É a capacidade de ver luz mesmo em momentos difíceis. E quem nunca ouviu falar, né, daquele ditado: a esperança é a última que morre, né? Um ditado muito conhecido, muitas vezes a gente usa e fala sobre isso, né? E o que o Espírito Santo trouxe, né, quando eu estava estudando, foi que a nossa esperança, ela já morreu. Ela morreu, mas ela ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus. Porque a nossa esperança, ela se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. É nele que nós temos que confiar. É nele que nós temos que colocar a nossa esperança. Jesus. O Senhor, quando Ele nos dirige a vida, as coisas, como a pastora foi falando aqui, as coisas vão acontecendo. São os pequenos detalhes. É isso que o Senhor quer nos mostrar, os pequenos detalhes, que Ele tem cuidado, que Ele tem zelado pelo seu povo. Então, o Senhor Jesus, nós temos Ele como autor da nossa vida, né? Então é a nossa melhor explicação de esperança, né? A esperança que não morre. E conforme o texto aqui, esse versículo que eu li, né, é um versículo muito conhecido, que é a cura, né, da mulher enferma de 12 anos, né? E aqui existe dois comportamentos, né, que faz com que a esperança morra. O primeiro comportamento é quando nós pré-julgamos, fazemos pré-julgamentos de que, se fosse assim, e se, e o talvez, né? Quando nós colocamos empecilhos, até mesmo naquilo que vamos fazer. O nosso achismo, né? Provoca essa desesperança. E o segundo comportamento, né? O que faz que a esperança morre é a omissão. Deixar de fazer algo porque achamos que não vai dar certo. Uma está bem ligada com a outra, né? A questão de julgarmos incapaz de fazer as coisas, né? Colocar esse pré-julgamento e ser omissa, né? Quando podemos fazer alguma coisa, simplesmente calar, simplesmente deixar de fazer. Graças a Deus, o Senhor tem colocado em nossas vidas pessoas com um coração abençoador, né? Nós vimos
essa oferta alçada das cadeiras, que todas as pessoas ofertaram, né? Então, assim, não se omitiram, né? Por isso que, muitas vezes, a omissão, ela vai trazer a desesperança e não conseguimos o que queremos. Porque se nós temos um objetivo, nós temos que lançar esse objetivo, né? E correr atrás. E a mulher aqui do fluxo de sangue, né? Esse capítulo de Marcos que eu li o versículo, né? Ela tinha tudo para não acreditar de que ela iria sarar, porque 12 anos, irmãos, nos fala a história. A gente fica 2 meses, 1 ano esperando, a gente já, não acredito mais, não quero mais, já fica aborrecida, nós ficamos desacreditados do que pode acontecer. E essa mulher sofreu durante 12 anos. 12 anos, e não foi somente o sofrimento físico que ela teve, né? Porque foi uma doença, essa hemorragia naquela época fazia com que ela também tivesse um sofrimento emocional, porque ela foi afastada da sociedade. Segundo a lei em Levítico, fala que o sangue, né, quando a mulher ficasse menstruada, ela tinha que ficar separada, à parte. E ela, com essa enfermidade, ela ficou 12 anos distante da sua família, distante dos amigos que ela gostava. Então, foi um sofrimento, assim, imenso que ela teve. Então, ela tinha tudo para não acreditar, né, no que ela seria curada. Ela chegou a gastar, a Bíblia nos fala que ela chegou a gastar todos os seus recursos, procurando um médico, procurando ficar livre dessa enfermidade. E o Senhor falava comigo, né, sobre qual é o seu problema, qual é a sua situação, né, que te deixa tão desesperada. E eu repasso para os irmãos o que te está trazendo tantos conflitos, tantos desassossegos. Fica para a gente refletir, né, sobre isso. Às vezes é no nosso lar, na nossa família, onde as coisas não andam do jeito que a gente quer. Mas, como eu falei, a nossa esperança é Jesus Cristo. Então nós temos que colocar diante dele tudo aquilo que nos aflige. Se é uma situação de enfermidade física, se é uma questão emocional, se é um problema dentro de casa, um filho, né? Se é a questão da solidão, que às vezes esse isolamento, né, que essa mulher foi colocada, vem trazer uma solidão. Mas essa solidão, ela pode ser física ali, mas nunca de Deus. Porque em todo tempo nós possamos buscar ao Senhor, ouvir uma palavra, escutar um louvor. Então é onde a gente coloca a nossa esperança no Senhor, para que Ele venha, né, atuar em nossas vidas. E nessa passagem nós vemos 3 atitudes que essa mulher teve para alcançar a sua vitória. Aqui logo no começo, né, no verso 27, está escrito assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Então a primeira atitude que essa mulher teve foi de ouvir. Ela ouviu falar de Jesus. Jesus era aquele, como nós cantamos, que curou o coxo, que curou o cego, que curou o paralítico. Então essa mulher ouviu falar de Jesus. A fama dele percorria. Era uma multidão que andava com Jesus, e ela deu ouvido àquilo que
que estavam falando de Jesus. Então, importante, irmãos, é a gente observar o que nós temos ouvido, o que nós temos prestado atenção. É ouvir o que é certo, a palavra de Deus, aquilo que te edifica, aquilo que te traz esperança. Porque na palavra de Deus está escrito: a fé vem por ouvir e o ouvir a palavra. Então nós temos que dar ouvido a pessoas também que têm Deus no seu coração, que caminha com Deus. Porque muitas vezes nós queremos realmente assim nos queixar, reclamar, e se nós achamos um igual a nós, que quer se queixar, reclamar, ou se nós não temos o Espírito Santo para nos corrigir na hora, a gente vai viver nesse mundo de reclamação, nesse mundo de hiena lá, ó vida, ó céus, né? Tinha um desenho que eu assistia, gostava muito, que era só assim, só reclamação. Mas com Deus não é assim. E essa mulher ouviu, ela deu ouvido na fama de Jesus, e aí ela teve a segunda atitude, que foi agir. E aí ela gerou dentro dela: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. Então ela começou a projetar, ela começou a sonhar, ela começou a pensar naquilo. Não ia ser as vestes que ia curar ela, mas ela estava projetando ali, ela estava sonhando. E nessa manhã o Senhor nos convida a sonhar, a projetar, a crer, a acreditar que algo poderoso para as nossas vidas. A situação que estamos passando, ela é momentânea. É assim que nos ensina a palavra. Virá dias de gozo, de alegria. É esperança que o Senhor nos traz e nos chama para uma vida nova. É isso que Ele quer transbordar em nossas vidas. Ele começa nos pequenos detalhes, Ele vai mudando, conforme nós vamos permitindo que o Senhor haja na nossa vida. É colocando para fora o medo, é deixando Deus falar, é tendo uma oportunidade. Não se acovarde quando você for convidado para ministrar um estudo, para ministrar uma palavra de dízimo, para fazer uma palavra. Não se acovarde. Joga para fora todo medo, deixa Deus usar. Você vai ver que você é capaz. É isso que o Senhor quer, mostrar que nós somos capazes. Temos medos, mas nós temos que lançar diante do Senhor o nosso medo. Como aquela mulher projetou a sua cura, se eu apenas tocar nas vestes. E aí ela teve a terceira atitude, que foi a ação. Então nós não podemos, apenas orar, acreditar, mas ficar parado. Nós temos que agir, nós temos que ir para a ação, fazer algo. Ficar só sentado reclamando não resolve. Temos que, aquilo que vem para nós, eu preciso de um pouquinho de água, por favor. Aquilo que vem para nós fazermos e nós não fazemos, aí a situação não muda, nada acontece. Mas se nós começarmos a agirmos, a chamar a Deus, a pedir ajuda do Espírito Santo, aí sim, aleluia, aí sim as coisas acontecem. Eu e você, nós somos capacitados. O Senhor quando fez o ser humano, Ele fez com uma capacitação tamanha. Lá em Gênesis está registrado que o Senhor colocou o homem ali e determinou que ele dominasse sobre todos os animais ali, que ele desse nome para cada espécie. Então o Senhor, Ele nos capacita de tal forma que nem nós mesmos imaginamos o como somos capazes. Então precisamos colocar em ação
essa capacidade que o Senhor nos dá. E nessa manhã o Senhor fala: sonhe, sonhe com o seu futuro, sonhe com algo grande, o que você quer para a sua vida, e vai em busca, e vai para a ação. Se você quer um trabalho melhor, se esforce, estude, procure. Não fica falando: eu gostaria disso, mas não fazer nada, ficar no sofá assistindo televisão, ou lá no dedo no celular, vendo TikTok, vendo, sabe? Então temos que ter ação. Se quer progredir, vamos estudar, quer conhecer a palavra, vamos estudar, vamos ler, não estou entendendo, vamos mandar mensagem para a pastora, para a missionária, né, para ajudar na compreensão. Nós não podemos ficar parados, né? Exige a ação, temos que agir. Não podemos ficar prostradas, né? Então, quando ela toca, ela foi ao encontro de Jesus. Ela tocou, né? E aí eu ficava imaginando, imagina, 12 anos com hemorragia. A gente, quando doa sangue, já eles falam, né, pra gente não fazer muito esforço, beber bastante líquido, né? Porque a gente fica mais fraco, né, do nosso organismo. Agora imagine 12 anos tendo sangramento. Essa mulher devia estar muito fraca. Então ela não deu um pulo, saiu correndo, não foi tocar no Jesus. Ela pode ter ido se arrastando, mas ela foi. Ela foi e tocou. Que eu e você nessa manhã também venhamos a nos arrastar, se preciso for, mas que tenhamos a ação. Porque enquanto há vida, há esperança. O Senhor coloca esse sentimento dentro de nós, de esperança, de projetar o futuro, de querer algo melhor. Então vamos trabalhar para isso, vamos nos esforçar, deixar de, ó vida, ó céus, ó azar, ter uma palavra sempre nos nossos lábios, né, que edifica, e fazendo, né, a vontade de Deus para as nossas vidas, as bênçãos vêm sobre nós. É isso que a palavra de Deus tem nos ensinado, né? E Jesus, ele pergunta: quem me tocou? Será que Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Mas por que será que ele pergunta quem me tocou? Ele faz essa pergunta porque tinha que ser exposto o milagre para aquela mulher poder voltar para a sociedade, ter um convívio com a sua família, né? Para ela receber tudo aquilo que ela tinha perdido com a enfermidade. Então, quando ele fala quem me tocou, e aí ela fica meio que temerosa, né? E agora? Porque pela lei, a pessoa era considerada impura, imunda. Por isso que ela ficava afastada da sociedade. Tudo que ela tocasse também era impuro, era imundo. E aí Jesus está perguntando: e quem me tocou? Então essa mulher, ela teve ali o seu temor também. Ficou ali apavorada, atemorizada. Mas ela falou diante do Senhor, porque ela sabia, né? Aí ela fala para Deus que ela tinha tocado. E aí ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E foi esse versículo que eu li. Então, quando ela toca, além de receber a cura, ela recebe um pai. Um pai, porque ele fala filha. Ele chama aquela mulher que era impura de filha. E é isso que ele fala para nós. Somos filhos de Deus, os seus filhos amados, em quem ele quer curar. Então ele proporciona a cura, ele chama de filha, ele se torna um pai, ele traz salvação para aquela mulher,
Ele fala que a sua fé lhe salvou. Então agora aquela mulher estava salva e estava livre também, curada da sua enfermidade. Que eu e você possamos ter essa esperança. E essa espera não venha, matar a sua esperança. Porque a espera é uma época de aprendizado, onde forja também o nosso caráter. Estamos esperando, vamos fazer o quê? Vamos blasfemar? Vamos xingar? Vamos chutar o pau da barraca? Ah, cansei, não quero mais saber de nada, não deu, eu fiz lá meus 12 dias de clamor, não recebi nos 12 dias, então não quero mais. Vamos ser o quê? Revoltosos. Essa espera vem forjar também quem nós somos. Quem nós somos verdadeiramente. Confiantes em Deus, esperando em Deus. Que possamos tocar no Senhor nesta manhã. Que possamos ver sair do Senhor virtude. Para que venha ao nosso encontro e as nossas dificuldades venham cair por terra. Tudo aquilo que nos impede de ter um crescimento espiritual venha cair por terra. Que toda dificuldade, que toda falta de esperança venha cair por terra. E que nós possamos sempre crer que o Senhor é aquele que nos chama de filha, que nos traz cura, que nos dá a paz. No Salmos 37:4 está assim: agrada-te, pois, do Senhor o teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então agrada-te do Senhor. Fica firme nos pés do Senhor, que é Ele que tem cura, salvação, prosperidade para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.